E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, o mais breve possível, da forma mais clara possível, sobre o último vídeo da Bibi Bailas no canal Física e Afins, que é um vídeo sobre microexpressões, um vídeo sobre metaforando e companhia. Então eu quero aqui ressaltar o que eu senti ali que tem de ponto forte, de ponto que precisava talvez de um complemento, e vou tentar tratar disso nesse vídeo, ok? Ponto forte, para começar, o ponto mais significativo desse vídeo dela, que eu acho que foi contundente, foi a crítica clara, crítica ética clara ao trabalho do Metaforando. Então, nesse aspecto, ela teve um mérito muito grande de ter muita clareza e foi muito contundente nesse sentido. Ela disse o que, basicamente? Ela disse que, o que ele está vendendo, ele vende bastante, ele faz muitos vídeos, ele trabalha como se fosse um oráculo divino que diz quem está mentindo e quem então não está, mas ele no início ele fala que ele não está afirmando que a pessoa está mentindo se não está, e ela faz uma analogia muito boa com aquele livro, um livro sobre autismo que já está na capa escrito que é um livro que cura autismo. Então é um livro assim, curamos o autismo, está na capa, não vou dar o título aqui também para não divulgar como ela fez, mas é um livro que na capa está escrito mais ou menos isso, curamos o autismo. E aí já no primeiro parágrafo do livro, olha, nós não nos responsabilizamos, nós não somos médicos, nós não estamos dizendo que estamos curando, mas está dizendo que está curando, e depois os textos subsequentes são todos assim, claramente textos que estão falando que estão curando o autismo. Ela faz essa analogia comparando com o Metaforando para dizer que o Metaforando tem um trabalho parecido, que fala, não, nós não estamos dizendo se está dizendo a verdade ou a mentira e tal, mas depois passa o vídeo inteiro, de alguma forma ali, sugerindo que a pessoa está mentindo sim, e depois os comentários desce aquele monte de comentário mesmo, conforme ela falou, linchando a pessoa, e muitos vídeos são vistos, vídeos em que mulheres, ele está analisando mulheres que supostamente teriam traído ou não, infidelidade ou não, vídeos que tem um cunho então muito machista, e ela bate forte nisso. Eu acho que faz todo sentido, porque aí é uma crítica ética que não é muito ético, convenhamos, trabalhar dessa forma, agir dessa forma, e depois vir com uma perspectiva que seria científica e não é, que seria toda fundamentada cientificamente, e não é. Isso já está derrubado pelo parâmetro científico atual, e que tem muitas características do trabalho de quem está trazendo isso de Paul Ekman, microexpressões, análise de linguagem corporal para detectar mentiras, tem, infelizmente, muita característica de pseudociência, que é o quê? Vender algo que se propõe como infalível, como um fetiche mesmo, como uma prática que tem um poder muito grande, porque é somente a partir de observação de expressões, de microexpressões das pessoas, poder descobrir e certificar e de forma significativa mostrar que elas não estão falando a verdade, por exemplo. Então há uma promessa muito grande, muito fetichizada em expressão corporal, a partir de trabalhos como esse, infelizmente, e ainda tentando botar um carimbo de ciência, um carimbo muito forte para vender para as massas, e aí cria-se toda uma legião de pessoas que vão julgar quem ali está sendo analisado, e vai haver linchamento coletivo, vai haver julgamento antecipado, condenação das pessoas, destruição de reputações. Então não é algo bom mesmo. E o que talvez precise de um complemento é quando ela começa a comparar a questão das expressões faciais, as microexpressões, do Ocidente com o Oriente, principalmente, que elas não seriam universais e de que há várias evidências de que não são universais. Isso corresponde ao cenário científico atual, mas aí eu acho que ela acaba não sendo muito enfática e talvez faltou um pouco mais de força no quê? No ponto em que ela começa a dizer algumas vezes durante o vídeo que talvez o método de Paul Ekman teria alguma eficácia, tenha alguma eficácia no Ocidente e tal. O problema é que não tem eficácia em lugar nenhum, nem mesmo no Ocidente. Isso já está derrubado cientificamente, já está
já está assimilado pelo contexto científico como algo refutado, e não adianta, conforme ela colocou mesmo, citar Darwin, você vai querer refutar Darwin, conforme o Vitor Santos falou em alguma entrevista, em um podcast, você vai querer refutar Darwin e tal. Nossa, olha, peraí, também não é por aí, isso fica parecendo argumento de autoridade, falácia de apelo à autoridade de Darwin, que não é por aí. O desenvolvimento do cenário científico, das evidências, ele evoluiu bastante, teve muita coisa depois de Darwin, teve muita coisa depois de Paul Ekman na década de 70, então não compete colocar as coisas dessa maneira. O trabalho de Darwin é um trabalho descritivo em relação a alguns animais e tudo, e trazendo seres humanos, mas nada que foi depois testado para ver se havia variabilidade ou não e tal, por Darwin mesmo, foi testado depois, e depois se viu que havia variabilidade sociocultural e que também havia a possibilidade do próprio corpo mentir, porque o corpo fala, mas ele não fala a verdade sempre. O corpo fala e também mente. Então é uma ilusão acreditar que nós estamos ouvindo a pessoa falar o verbal, e no verbal as pessoas mentem, mas o corpo não mente. O corpo também mente, é o que as evidências científicas têm demonstrado, principalmente nos últimos 20 anos. Então, o cenário das pesquisas vem mostrando que não é isso que vem sendo afirmado por Vitor Santos, pelo canal Metaforando. Não é isso que existe hoje no cenário científico atual. Então, o que existe hoje é algo que contraria o que é alegado pelo canal Metaforando. E aí, no caso, o complemento é de que não funciona nem mesmo no Ocidente, é de que a mentira ela pode produzir tanto emoções negativas quanto positivas. Alguém que está mentindo, então, pode sentir tanto culpa, vergonha, medo ou raiva, quanto um prazer de estar enganando o outro. Isso é muito importante, várias evidências demonstrando isso. E se a aposta é baixa, se o que está envolvido é algo que não é muito grande, que não é algo muito perigoso para quem está mentindo, até tem indiferença. Se a pessoa sente que ela está contando uma mentirinha como qualquer outra, ela fica indiferente. Ela conta a mentira como se estivesse fazendo qualquer coisa, da forma mais fácil possível. Conta automaticamente a mentira e não tem expressão nenhuma, não se emociona, não tem nada do nível da emoção. E aí, fora o fato de que a emoção, a tensão, a ansiedade, ela pode ocorrer mesmo com quem não está mentindo. Então, esse é o problema dos polígrafos. O polígrafo detecta o quê? Detecta que a pessoa está ansiosa, logo ela estaria mentindo porque ela está ansiosa? Não necessariamente. Ela pode estar ansiosa porque ela está num contexto de avaliação, ela está num contexto em que ela sente que ali a sua reputação, que ali a sua liberdade, a sua vida está em jogo, e ela pode ficar tensa em função disso, mesmo que ela esteja falando a verdade. E os polígrafos já foram derrubados há muito tempo, não servem porque detectam somente emoção, não detectam se a pessoa está falando a verdade ou a mentira, porque ela pode ficar ansiosa mesmo falando a verdade. Um quarto elemento que eu gostaria de tratar aqui, o quarto ponto é o quê? O próprio Paul Ekman defendeu que as microexpressões são controláveis. Ela deixou isso claro no vídeo dela também deixei claro nos meus vídeos. Ele defendeu isso de forma muito clara, que as microexpressões são controláveis. E o artigo da Burgum, que eu trouxe no primeiro vídeo, eu coloco todos aqui para vocês, no comentário fixado, na descrição, no card, se for o caso, tá? E a Burgum, que é a autora que faz uma revisão recente, de 2017 ou 2018, ela traz esses trechos de artigos de Paul Ekman defendendo que as microexpressões são controláveis. Quinto ponto, em um estudo de 2008 foram codificadas 700 expressões. Então os caras analisaram lá as pessoas em várias situações e puderam observar 700 expressões faciais e somente 2% delas eram microexpressões. Ou seja, as microexpressões não são tão frequentes assim. Elas são raras, só em 2% de 700 expressões codificadas das pessoas em várias situações, uma amostra grande. Só 2% eram microexpressões. E havia um número maior de microexpressões entre os
as pessoas que estavam falando a verdade do que entre os mentirosos. Olha que interessante, né? Então tinha até mais, muito pouca microexpressão, não é algo frequente, é algo que raramente ocorre, segundo esse estudo que observou 700 expressões codificadas, e 2% só eram microexpressões, e mais entre as pessoas que estavam falando a verdade do que entre as pessoas que estavam mentindo, que aí seriam, na verdade, o que entregaria alguém que está mentindo. Então quase não se encontra microexpressão, e quando encontra até mais entre quem está falando a verdade do que entre quem está falando mentira. Olha como não serve, não é frequente, não aparece, não existe com essa frequência toda. E o sexto ponto que eu quero tratar aqui com vocês é de um artigo na revista Nature, um artigo de divulgação científica, se eu me lembro bem. E olha que a Nature tem um peso grande, é uma das duas maiores revistas científicas do mundo, assim, tradicionalmente falando, são a Nature e a Science. E ele traz o quê? Que a maioria dos pesquisadores da área de detecção de mentiras e expressões faciais e tudo, a maioria dos pesquisadores dessa área concorda que os seres humanos são muito fracos para detectar mentiras com base em expressões faciais, sejam elas microexpressões ou não. Então não existe isso, uma pessoa ficar lá analisando um vídeo, assistindo e tudo, e ela conseguir detectar. Isso não existe, a gente é muito fraco. A maior parte dos pesquisadores hoje concorda com isso. O olho humano é fraco para isso, e não existe algoritmo também que esteja dando conta, porque as premissas dos algoritmos atuais estão equivocadas. E é interessante porque esse artigo também traz uma passagem de Ekman, em que Ekman diz que não publica em revistas científicas para não atrair espiões da China, do Irã, da Coreia do Norte, da Rússia, que estariam muito interessados nesses achados e tudo. Só que isso não faz o menor sentido. O cara fala que não está publicando em revista científica para não divulgar para os espiões, mas ele está dando curso para o mundo inteiro, para qualquer um fazer, qualquer leigo. Ele está publicando isso em livro, ele está falando em vídeo. Não faz sentido. E é tudo best-seller. É patético. O oitavo ponto que eu quero ainda trazer aqui em relação à revista Nature, tá? Mesmo artigo do qual eu estava falando agora, só que aí é uma coisa importante que está nesse artigo, de que o que Ekman alega e os métodos que ele vende e que estão vendendo milhões, são orçamentos de milhões de dólares pelas empresas de segurança, em aeroportos dos Estados Unidos. Então, esse método dele não foi replicado com sucesso. Tentaram replicar esse método de detecção de mentiras de Ekman e não conseguiram replicar com sucesso, ou seja, os resultados foram outros. Aplicaram o método de Ekman em laboratório, vários pesquisadores, fontes independentes, e obtiveram outros resultados que não corroboram as alegações de eficácia de Paul Ekman. Então, problema de replicabilidade, um problema grande, um problema que existe, que está aí, bem fundamentado em relação à metodologia de Paul Ekman. E aí houve essas tentativas de replicação do método dele, e aí tem todo o trabalho que é usado nos aeroportos, um trabalho com algoritmos e tudo. E esse trabalho até hoje não foi devidamente testado, não foi utilizado métodos confiáveis, consistentes, no caso principalmente o método experimental, e não foi devidamente testado pela ciência. Ou seja, os caras estão lá investindo milhões, ele está vendendo milhões de algo que não foi ainda testado cientificamente. E esse artigo na Nature, ele entrevista um pesquisador de uma universidade britânica da área, também reconhecido, conceituado. E esse pesquisador, ele deixa claro uma coisa: se você quer descobrir se alguém está falando a verdade ou a mentira, não faz o menor sentido você ficar focado e fetichizar a análise de expressões faciais, as expressões faciais. Não faz sentido isso, mesmo linguagem corporal como um todo, não faz o menor sentido pegar isso como ferramenta única e ficar fetichizando isso com microexpressões, que são coisas que raramente ocorrem também, que não sinalizam nada e que são controláveis. Então não faz o menor sentido tentar se detectar se uma pessoa está mentindo ou não somente com base nisso, ou com base em linguagem corporal somente. Não faz o menor sentido. Você tem que entrevistar a pessoa, você mesmo, você enquanto alguém que está fazendo um inquérito policial na justiça,
Justiça, enquanto uma equipe que está fazendo um inquérito, está tentando descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu, a pessoa tem que ser entrevistada, tem que haver um inquérito, tem que haver todo aquele processo de ouvi-la mais de uma vez, perguntar repetidamente, tentar analisar se existe contradição entre as informações, se existe lógica entre uma coisa e outra. Então é uma série de procedimentos que têm que ser adotados, inclusive em relação a evidências fora do simples expressão verbal, não verbal da pessoa. Ou seja, é todo um processo de investigação que é muito maior e tem que ser pessoal e tem que ser feito em loco. Não adianta fazer de fora, não adianta fazer fetichizando expressão facial, não adianta ficar só nisso, expressão corporal, não adianta. É um processo muito mais complexo, orgânico, integral, que integra uma série de evidências para poder se descobrir ou ter evidências mais consistentes de se a pessoa está falando a verdade ou não, se existe consistência no depoimento dela, no que ela traz, no que ela fala, no conteúdo, na forma, em tudo. Não é somente em relação à forma ou expressão corporal. Isso é furado. E aí, para fechar, aquele estudo de 2019 que eu trouxe em um dos vídeos, que trabalhou com 90 participantes em 3 grupos diferentes, em análises com um tamanho de amostra significativo, de amostra de observações mesmo, foram 450 observações, parece que por participante, uma coisa enorme, assim, com 30 participantes em cada grupo, 30 participantes num grupo controle, que não tinha treinamento nenhum para detecção de mentiras, tinha um outro grupo que teve o treinamento da metodologia de Paul Ekman e tudo, e outros 30 participantes, todos estudantes de psicologia da universidade lá, e outros 30 participantes que ficaram no grupo placebo, que é o grupo com um treinamento falso. Esta pesquisa foi publicada no The Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling e tem a autoria de Sarah Jordan e colaboradores. Sarah Jordan é professora e pesquisadora da Universidade da cidade de Nova York. E o artigo já começa quente. A introdução, revisitando o cenário científico atual, é demolidora. Vamos a alguns trechos. Pesquisas sobre a precisão da detecção de mentiras têm encontrado resultados decepcionantes. Em uma meta-análise de mais de 200 estudos de Bond e de Paulo de 2006, descobriu-se que as pessoas alcançam em média 54% de precisão na detecção de mentiras. Em outra meta-análise sobre diferenças individuais na capacidade de detecção de mentiras, Bond e De Paulo, em 2008, descobriram que a variação nas taxas de precisão não excede o que seria esperado apenas pelo acaso, ou seja, 50%. Ambas as meta-análises incluíram estudos que testaram especialistas, mentiras de alto e baixo risco, interação com o mentiroso e exposição ao comportamento básico dos mentirosos. E aqui faço um adendo: foram testadas todas as condições possíveis e não há como Paul Ekman falar que não foram testadas todas as condições possíveis. Esse já é um argumento que muitos querem utilizar. E aí compararam o desempenho para detecção de mentiras nesses 3 grupos. Então imagina, o volume de observações que eles fizeram foi enorme, a quantidade de sujeitos é grande, e o que se obteve? A detecção de mentiras, os acertos, qual o percentual de pessoas nesses 3 grupos que acertou se a outra pessoa do outro lado estava falando mentira mesmo ou não, em várias situações, situação de alto risco, de baixo risco, situação real, em várias situações. Qual foi o percentual? Todos tiveram mais ou menos o mesmo percentual de acerto e que ficou um pouquinho abaixo dos 50%. E o que isso quer dizer? Que todos os 3 grupos não passaram do acaso, todos os 3 grupos tiveram uma capacidade de detecção de mentira que está no nível do chute, do simples chute. Então, assim, bastava chutar que você iria obter o mesmo resultado. Pessoas com treinamento falso, pessoas que não treinaram. Até parece que um dos grupos teve mais acerto, um pouquinho mais, só uma coisa mínima, porque ficaram tudo mais ou menos na mesma faixa, não teve diferença.
O grupo parece que de treinamento falso parece que teve mais acerto do que o grupo que fez treinamento de Paul Ekman. Então imagina, as pessoas investindo dinheiro nisso, fazendo esse treinamento, tentando dedicar uma vida a isso, uma vida que vai ser jogada fora, são um tempo jogado fora, dinheiro jogado fora, com uma coisa que não tem verdade, não tem sustentação, e é muito bem demonstrado pelas evidências atuais. Não faz sentido perder seu tempo com isso, perder dinheiro com isso. Invista em alguma coisa que esteja bem fundamentada, com pessoas que estejam ministrando os cursos, que sejam pessoas que têm formação consistente. Formação em que sentido? É bom investir em pessoas que estão, inclusive, fiscalizadas por conselhos profissionais, conselhos regionais de psicologia, Conselho Federal de Psicologia, enfim, pessoas que são fiscalizadas, pessoas que passaram por crivos, pessoas que oferecem, inclusive, cursos que são certificados pelo MEC, se for um curso de especialização, ele tem 360 horas de curso. Então, procurem algo qualificado, procure saber junto ao seu conselho. Se você é médico, seu conselho regional de medicina, que seja qualquer área, procure no seu conselho, procure pessoas profissionalizadas de uma forma regulamentada e reconhecida pelo MEC, por exemplo, tá? A primeira coisa, e reconhecida por conselhos de classe que vão fiscalizar o comportamento ético dos profissionais. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um complemento ao vídeo lá do Física e Afins. Se você gostou, se inscreva no canal, comente, compartilhe, me ajude a alimentar aí o algoritmo do YouTube. Obrigado e um abraço.